pessoa, diga para ela que bom que você veio. É isso, dá um sorriso para ela, com a cara de maçã. Aleluia, glória a Deus. Como é bom ter vocês aqui nessa noite. Nós vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus nos tem concedido. Pai, nós te agradecemos, Pai querido, Pai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, e nós queremos consagrar esse momento a Ti. Pai, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Pai. Queremos colocar, Senhor, tudo que for feito nesta noite em Tuas mãos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer a Tua vontade, queremos conhecer o Teu caráter, aquilo que o Senhor é. E aquilo, Pai, que nós somos, aquilo que nós temos direito em Ti, Pai. Por isso, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor já preparou no ambiente do Espírito. Toma, Senhor, a vida dos meus irmãos. Meu Deus, toma a vida de cada uma pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite. As pessoas que estão em casa, meu Deus, nos acompanhando através das redes sociais. Nós queremos, meu Pai, abençoar a cada uma delas, declarar a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar a cada coração. Nós cremos aqui em coração preparado, em terra fértil, Senhor, para receber a Tua boa semente, a Tua palavra. Senhor, e nós cremos, meu Pai, em essa semente germinando, crescendo e frutificando na vida dos meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque não temos falta de nada, porque não há nada quebrado, nada faltando. Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que não puderam, não conseguiram chegar nesta noite. Visita, Senhor, cada um, meu Pai, da igreja IED. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, cada vida, cada família, cada casa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma, meu Pai, cada um em suas mãos. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque sentimos, meu Pai, o teu cuidado, meu Pai, o Senhor nos conduzindo a um bom lugar, a um lugar de segurança, a um lugar onde temos paz, a um lugar onde, meu Pai, não somos atingidos por nada, porque o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor, Pai, que nos protege. O Senhor, meu Pai, é como um muro, meu Pai, ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos favorecendo aonde quer que nós venhamos entrar, sendo conosco aonde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Por isso, meu Pai, é uma certeza no nosso coração, que a nossa caminhada é uma caminhada, Senhor, próspera e bem-sucedida. Assim como o Senhor, meu Deus, disse para Josué: Josué, esforça-te, ser corajoso, levanta-te. O Senhor disse, Pai, para Josué, para que ele não se apartasse, meu Deus, da Tua palavra, nem de dia e nem de noite. Meu Deus, assim ele teria uma caminhada bem-sucedida, uma caminhada próspera. Senhor, e hoje nós estamos aqui, Senhor, para estar próximo da Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, venha lavar a nossa mente, Senhor, venha renovar a nossa mente, para que possamos entender qual é a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, qual o nosso chamado, qual o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, e que possamos andar nele, e que não venhamos, meu Pai, nos desviar, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nossas vidas, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos estar com nossos olhos, meu Pai, no alvo, que venhamos estar com os nossos olhos em Ti, Senhor, porque o melhor lugar, o lugar de segurança, é estarmos dentro
dentro daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos por mentes iluminadas, porque o Senhor iluminando, meu Deus, o nosso entendimento, para que a tua palavra, Senhor, ela venha fazer aquilo que te apraz, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor já deixou determinado em sua palavra. Assim te agradecemos em nome de Jesus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao... Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. As palmas louvam o Senhor. Quero convidar o nosso irmão diácono Jonatas para estar ministrando o ensino nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Aleluia. Que bom que vocês vieram esta noite. Aleluia. Cultuar a Deus juntamente conosco. Conhecer mais do caráter do nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos, meus irmãos, hoje é o nosso segundo culto de ensino com o tema do caráter de Deus. Aqui, meus irmãos, nós iremos viver dias e semanas, aleluia, aqui no culto de ensino, aprendendo mais sobre o caráter do nosso Deus. Eu gostaria hoje de recapitular um pouco do que eu falei na aula passada, também porque vocês que estão nos acompanhando no YouTube, boa noite também para vocês. Semana passada o som cortou no início da aula, então eu gostaria de recapitular para também que os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube também possam aprender o que nós aprendemos no culto passado. Sabe, meus irmãos, nós estamos aqui nesse culto e para aprender do caráter de Deus. Eu gostaria que sempre quando nós viéssemos aqui no culto de ensino, nós priorizássemos sempre de trazer a nossa Bíblia, seja ela no seu celular, no seu smartphone, ou na sua Bíblia mesmo, porque aqui nós iremos usar muito. Quem gosta de ler a Bíblia? Eu gosto, aleluia, e nós iremos usar muito, porque, meus irmãos, a Bíblia, semana passada eu comecei dizendo, a Bíblia não é um livro feito para explicar a existência de Deus, porque o nosso Deus ele não precisa e nosso Deus é um ser autoevidente, ele não precisa ser explicado, não precisa ser provado da sua existência, porque ele é desde o princípio. Então a Bíblia não é um livro que nós buscamos provar a existência de Deus, aleluia, mas sim a Bíblia, ela narra uma história, a história de Jesus Cristo, do início ao fim, ela tem um objetivo de nos mostrar Jesus Cristo, aleluia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 1,17, aleluia. Nós estamos na matéria caráter de Deus, aleluia. Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Aqui eu já quero te dizer, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus bom, e Ele é bom o tempo todo, Ele não muda.
Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que isso quer dizer é que não chega nem perto do nosso Deus, ele não chega nem perto de poder mudar. Ele é hoje, ele foi ontem e será eternamente. Aleluia. O que Deus é? Ele é bom, Deus é amor, aleluia. Deus é justo, aleluia. E ele é sempre isso, ele não pode mudar, ele é imutável. Uma das características do nosso Deus é a sua imutabilidade. Aleluia. E eu gostaria de frisar aqui o que é caráter. Aleluia. Caráter, meus irmãos, é uma firmeza de vontade, é a constância, estabilidade na maneira de agir e reagir de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, o nosso Deus, sendo um Deus de caráter, ele é constante. Ele não hoje ele age de uma forma, amanhã ele vai agir de outra. Não, o nosso Deus é sempre constante no seu modo de agir e de reagir. Aleluia. É um Deus estável. Ele não muda. Aleluia. Não varia. Não há sombra de mudança. Aleluia. E esse é o que é caráter. É uma firmeza de vontade. Aleluia. Eu gostaria de falar que a vontade de Deus, aleluia, como nós falamos, nós vamos sempre, meus irmãos, voltar a citar alguns versículos, porque até mesmo o apóstolo Paulo ele nos ensina que ouvir sempre as mesmas coisas são segurança para a nossa vida. Aleluia. Lembrando também que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então, conforme nós estamos aqui ouvindo da palavra de Deus, fé está chegando em nosso coração e fé está sendo aumentada em nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou citar novamente, para os irmãos do YouTube que não conseguiram acompanhar devido ao problema no áudio, 2 exemplos de caráter, meus irmãos. Aleluia. O primeiro exemplo de caráter nós vamos encontrar em Êxodo, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 11 até o 15. Nós vamos ver aqui 2 exemplos de caráter. Um caráter que no início não agradou a Deus e teve que passar 100 anos sendo forjado, na verdade 40 anos sendo forjado no caráter. E em seguida nós vamos ver um caráter que foi aprovado por Deus. Em Êxodo, peço que você que puder abra a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 11, nós iremos ler até o 15. Vai dizer assim, versículo 11: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o seu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu expliquei ali, de acordo com o dicionário Aurélio, o que é caráter. Mas também nós podemos dizer o que é caráter no modo popular. Caráter, meus irmãos, é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Aleluia. O caráter, o que nós somos, o nosso caráter é aquilo que nós fazemos quando não há ninguém vendo. No caso de Moisés, ele teve um caráter desaprovado por Deus. Porque nós acabamos de ler, ele viu um dos seus. Aleluia, porque Moisés, meus irmãos, ele era judeu. Aleluia. E ele viu um egípcio espancando um irmão dele,
da mesma tribo, do mesmo povo, então ele foi lá, se sentiu irado e matou, achando que ninguém estava vendo. Ele olhou de um lado, olhou de outro e viu que ninguém viu o que ele estava fazendo. Aleluia. E ali ele agiu de forma errada, matando um egípcio. Aleluia. Aleluia. Então esse caráter, ele foi um caráter desaprovado por Deus. E nós vimos aqui o que aconteceu, porque o que nós fazemos em nossas vidas geram consequências. Então aqui por esse ato errôneo de Moisés, fez com que Faraó perseguisse ele para o matar. Então ele teve que fugir. E meus irmãos, essa fuga durou 40 anos. E durante esses 40 anos, o caráter de Moisés foi sendo forjado para ele ser quem Deus queria que ele fosse. Para que ele fosse, de fato, o libertador. Porque, meus irmãos, aleluia, nós temos um chamado, nós fomos chamados por Deus para fazer algo. Mas o que mantém o nosso chamado, aleluia, é o nosso caráter. Aleluia. Nós só vamos ser chamados para Deus para fazer algo, para executar a obra que Deus nos confiou, se nós tivermos um caráter aprovado por Deus. Aleluia. Esse foi o primeiro exemplo de um caráter que teve que ser moldado por Deus. Aleluia. E nós sabemos que Deus tratou com Moisés, o ensinou, aleluia, e ele foi, de fato, o libertador de Israel. E agora eu quero ler com vocês o segundo exemplo de um homem que teve um caráter, e agora sim um caráter aprovado por Deus. Em Gênesis, capítulo 39, nós iremos ler do versículo 7 ao 9. Aleluia. Gênesis 39, versículo 7 até o 9. Vai dizer assim: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem, ele às minhas mãos confiou. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aleluia. Nós conhecemos essa história de José. Aleluia. José, aleluia, na casa de Faraó. Aleluia. Ele foi tentado pela mulher, a qual eu até brinquei na semana passada falando que nós chamamos ela de Potifona, a mulher de Potifar. Só uma brincadeira, mas aqui José ele foi tentado, e naquela situação só estava José e a mulher de Potifar. Ninguém iria saber qual seria a atitude de José naquele lugar, mas diferente de Moisés, que vendo que não tinha ninguém olhando, ele errou, pecou, matou o egípcio, José não, ele resistiu, mesmo não tendo ninguém, aleluia, mesmo não tendo ninguém ali olhando o que ele estava fazendo. Mas ele teve um caráter aprovado por Deus, porque enquanto não tinha ninguém olhando, ele resistiu, aleluia, e fugiu, meus irmãos. E nós sabemos que na fuga, a mulher de Potifar puxou uma parte da roupa dele. Isso, uma coisa também que nós temos que aprender, é que nem sempre, meus irmãos, nós por agirmos de forma correta, isso irá nos isentar de passar por alguma provação. Porque nós conhecemos a história de José, mesmo ele tendo resistido, a mulher de Potifar inventou uma história contra a vida dele, e que ocasionou até na prisão de José, aleluia. Mas José, meus irmãos, era um homem que tinha a bênção de Deus, porque a palavra vai dizer que Deus era com ele e o abençoava, aonde quer que ele estivesse, aleluia. E nós sabemos o fim, aleluia, glória a Deus. José foi vendido como escravo, aleluia, chegou à casa de Potifar, e no final da sua história ele teve um caráter aprovado por Deus, Deus o abençoou, tudo que ele fazia prosperava, e ele se tornou governador do Egito, aleluia. Sabe, meus irmãos, e aqui eu já quero falar, no Antigo Testamento Deus sempre se apresentava
a cada determinado povo, de acordo com determinada aliança, e sempre Deus apresentava-se de uma forma, com um nome, o qual nós chamamos de nomes redentivos. E aqui nesse caso, José sabia que mesmo que não havia ninguém vendo, mas ele sabia que Deus, ele tudo via. E eis aqui um nome redentivo de Deus, o El Roi, o Deus que tudo vê. Aleluia. Mediante, meus irmãos, quando você achar que nós estamos sozinhos, você está sozinho, se lembre-se, você serve a um Deus, o Deus El Roi, o Deus que tudo vê. Mesmo que alguém venha mentir contra a sua vida, mesmo que alguém venha querer te incriminar de alguma coisa, cantar um falso testemunho, ei, você tem um Deus e Ele vê tudo. Aleluia. Aleluia. E também, meus irmãos, recapitulando um pouco da nossa aula passada, nós vimos que a forma de nós conhecermos a Deus é mediante a fé. Em Hebreus 11, versículo 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós aprendemos também na semana passada que a maneira de nós nos conectarmos com Deus, de nós nos aproximarmos de Deus é mediante a fé, porque Deus é um ser autoevidente, nós não precisamos ver para saber que Ele existe, nós cremos por meio da fé e isso nos traz a certeza, porque fé é a certeza. Então, pela fé, nós temos a certeza que mesmo sem ver, nós cremos que o nosso Deus existe. Aleluia. E também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, meus irmãos, é um presente. Nós, na eternidade, iremos ser galardoados, mas também existem galardões enquanto nós estivermos aqui na terra, porque galardão é presente. O nosso Deus é bom e é presenteador. O nosso Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Então, já quero te dizer, nós estamos aqui nessa segunda-feira no culto de ensino e galardões estão sendo liberados em nossas vidas, porque nós viemos aqui neste lugar buscar mais da face de Deus, buscar mais conhecimento sobre esse Deus magnífico. Aleluia. Então, eu creio que estão sendo galardões liberados em nossas vidas esta noite. Aleluia, porque o nosso Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Aleluia, o diabo não presta. Sim, meus irmãos, nosso Deus é bom, Ele não muda, Ele é bom hoje e eternamente. Aleluia. E hoje, agora eu já quero entrar na nossa aula de hoje, na nossa segunda aula. Eu vou citar aqui, meus irmãos, a primeira aula nós vimos a forma de que nós conhecemos a Deus, que nós nos conectamos de Deus, que é por meio da fé. Nós vimos o que é caráter, e agora nós vamos aprender um pouco de como nós podemos conhecer a Deus, e por que nós devemos conhecer o nosso Deus. Aleluia. Eu vou começar aqui com esse primeiro tópico, e nós iremos ler alguns versículos que vão nos explicar. Aleluia. O primeiro tópico é como podemos conhecer a Deus. Eu já quero te dizer que a nossa aula de hoje ela vai ser um pouco mais didática. Aleluia. Embora que às vezes nós pregamos de forma ensinativa, ensinando, mas nós hoje iremos utilizar da unção que Deus disponibilizou neste lugar, uma unção de ensino. Aleluia. Então, nós iremos ser bastante didáticos, iremos ler bastante versículos essa noite para que nós possamos compreender. Aleluia. Primeiro tópico, como podemos conhecer a Deus? Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, em breve nós iremos ler esse versículo, que Deus é Espírito. Aleluia. Então, a melhor forma de nós conhecermos a Deus é através do Espírito Santo que hoje mora dentro de mim e de você. Aleluia. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 10 ao 16. Aleluia. A melhor forma de nós conhecermos a Deus, a forma mais correta, é através do Espírito. 1 Coríntios, aleluia.
capítulo 2, nós iremos ler do versículo 10 ao 16. Versículo 10 vai dizer assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo, nos ensinando, que a melhor forma de nós conhecermos a Deus, até mesmo as suas profundezas, aleluia, aquilo que talvez não tenha sido nem revelado pela própria palavra, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós hoje, aleluia, porque nós somos um ser espiritual, nós temos o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus, porque nós tivemos esse privilégio ao novo nascimento. Nós nascemos de novo, aceitamos Jesus como nosso Senhor, então o nosso espírito ele foi conectado com o Espírito de Deus. Aleluia! E aqui a palavra de Deus vai dizer, nós lemos, que o Espírito Santo ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, assim como o nosso espírito sabe aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, também o Espírito Santo de Deus sabe as coisas de Deus, aleluia, e o Espírito Santo, meus irmãos, ele é o Espírito que nos comunica, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador, aleluia. Quando nós pegamos essa definição do grego, a tradução vai dizer que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, ele nos auxilia, nos ensinando, nos ajudando, aleluia. Então aquilo que nós aleluia, tudo que nós queremos aprender, nós temos um Espírito. Quando você tiver dúvida em alguma decisão, consulte esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ele sim vai poder te ensinar qual caminho você deve prosseguir. Aleluia. E quando se fala sobre aprender de Deus, não há ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para ensinar. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Aleluia. Ele não foi um apóstolo que andou com Jesus, mas ele mesmo fala que ele não foi um apóstolo levantado por homens, mas sim o próprio Deus que o levantou. E o próprio Espírito Santo o ensinou, aleluia. Depois que ele se converteu, tudo aquilo que ele sabe, o apóstolo Paulo, em certo momento, ele se gloria falando, se alegra falando, eu oro em línguas mais que todos vós. Eu gostaria que vocês orassem o tanto que eu oro em língua. Então, enquanto ele orava em línguas, o Espírito Santo, aleluia, o ia ensinando tudo aquilo que ele precisava saber, aleluia, para conduzir a igreja de Cristo, aleluia. Então nós vemos aqui, nessa passagem, que a melhor forma de nós conhecermos a Deus, aleluia, é pelo Espírito. Não que, meus irmãos, nós não iremos aprender com a nossa mente, com os nossos sentidos, mas a nossa mente, meus irmãos, ela tem um papel muito importante, sim, com a leitura da palavra, com a meditação da palavra. Em Romanos 12, versículo 2, vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A nossa mente, ela tem sim um papel importante para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Mas nós não podemos nos deixar sermos guiados pela nossa própria mente. Nós temos que ser sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa mente, meus irmãos, muitas das vezes nós aprendemos coisas durante a nossa trajetória, na nossa caminhada cristã. Nós sempre aprendemos coisas que talvez não estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que existem doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Então, no decorrer dos anos foram se passando, nós fomos ouvindo determinadas coisas. Talvez até que vão contra o caráter do nosso Deus. Aleluia. Mas aqui o apóstolo Paulo também vai nos dizer em Romanos que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, mas nós devemos sim transformar a nossa mente. Qual é a forma que nós transformamos a nossa mente? É com a palavra de Deus. E somente assim, meus irmãos, tendo a nossa mente transformada, renovada pela palavra de Deus, nós vamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós aprendemos em determinados momentos da nossa vida, ou ouvimos alguém falando que Deus é mau, que Deus mata, que Deus põe enfermidade, mas são coisas que vão, aleluia, em desacordo com a palavra de Deus. Porque nós lemos em Tiago 1,17, Deus é bom e é imutável. Então, como pode ser um ser divino, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, aleluia, ser hoje uma coisa e amanhã ser outra? Não, o nosso Deus é sempre bom. E por isso a importância de nós estarmos aqui aprendendo do caráter de Deus. Porque quando alguém chegar para você e dizer, estou com uma enfermidade, aleluia, mas eu estou passando pela prova dando glória a Deus, porque foi Deus que me colocou essa enfermidade para me testar, para me provar. Aí você vai dizer, meu irmão, nosso Deus é bom, Ele não põe enfermidade. Aleluia. E nós iremos eu irei tratar nas próximas aulas a respeito disso, meus irmãos. Nós vamos, em uma determinada aula, nós iremos aprender sobre Jó, de tudo, do início ao fim de Jó. Nós iremos entender que Deus não é homicida, aleluia. Então, eu estou aqui nessas primeiras aulas trazendo um fundamento para que nós possamos chegar nesse lugar, aleluia. E nós iremos chegar, meus irmãos, em um bom lugar. Aleluia. Nós iremos provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Lembrando que nós estamos nesse primeiro tópico que é como podemos conhecer a Deus. Então, aqui nesse primeiro tópico nós respondemos já. A melhor forma é através do Espírito Santo. Mas Deus também, meus irmãos, Ele se revela até mesmo através da natureza, só que essa revelação é uma revelação limitada, aleluia. Não é uma revelação totalmente na qual nós devemos nos guiar, mas Deus também se apresenta através da natureza, aleluia. Em Salmos 19, você que trouxe um papel pode anotar, tomar nota desses versículos. Salmos 19, do versículo 1 ao 4. Vamos ler, você que trouxe sua Bíblia. Salmos, capítulo 19. Nós iremos ler do versículo 1 ao 4. Salmos 19, do 1 ao 4. Nós estamos vendo aqui a forma que Deus também se apresenta através da natureza, só que essa é uma forma limitada da demonstração de Deus. Vamos ler, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aleluia. Aqui, meus irmãos, o salmista Davi, ele declarou esse cântico, esse salmo para Deus, que conforme ele admirava a natureza, ele via os céus proclamando a glória de Deus.
e o firmamento anunciando as obras das mãos de Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui também uma forma de nós podermos conhecer a Deus é através das coisas que Ele criou. Aleluia. Salmos 8, versículo 1 vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Aleluia. Aqui nós vemos também o salmista dizendo que através, ele olhando para o céu, ele pôde contemplar, aleluia, a majestade de Deus. Aleluia. Em Salmos, aleluia, em Romanos, na verdade, capítulo 1, versículo 20, vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aleluia. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, tem como sim nós conhecermos a Deus também através das criações, porque sempre foi da vontade de Deus, meus irmãos, que o povo, a humanidade, o conhecesse. Aleluia. Até mesmo, meus irmãos, hoje nós estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, nós estamos com a nossa Bíblia debaixo do nosso braço, a palavra de Deus no nosso coração, mas existem ainda, meus irmãos, por aí, mundo afora, tribos indígenas, tribos em lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou, mas mesmo assim o nosso Deus, meus irmãos, Ele quer que toda a humanidade seja salva e cheguem ao pleno conhecimento da vontade dEle. Então, aonde a palavra de Deus não chegou, Deus se revela a Ele, por meio da natureza, por meio dos céus, aleluia, porque, meus irmãos, nosso Deus é bom, aleluia. E Ele quer que toda a humanidade o conheça, toda a humanidade chegue à salvação, aleluia. Então, aonde a palavra de Deus não chegou, Ele se mostra presente, aleluia, através das obras, da sua criação, aleluia. Mas, como nós aprendemos anteriormente, a melhor forma de nós conhecermos a Deus e a forma mais completa é através do Espírito. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 15 e 16, nós já lemos, eu vou ler novamente o versículo 15 e 16, que diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, aleluia, nós temos a mente de Cristo, meus irmãos. A nossa mente não é a mente do mundo, aleluia. A nossa mente é uma mente evoluída, o nosso espírito é um espírito evoluído, porque é um espírito conectado com Deus, aleluia. Em João 4, versículo 24 vai dizer: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, Deus sendo um Espírito, a melhor forma de nós conhecermos a Deus é através do Espírito de Deus, aleluia, porque se Deus fosse uma pessoa, como eu, como você, nós chegaríamos até Ele pessoalmente, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, conversaríamos com Ele de forma natural, entenderíamos do caráter dele, mas Deus, por ser Espírito, nós precisamos nos aproximar dele, sim, por meio da oração, a oração em outras línguas, a oração em Espírito, e o próprio Espírito de Deus, ele irá nos revelar o caráter de Deus, aleluia, oh, aleluia. E aqui nós acabamos esse tópico de como conhecer a Deus. Nós vimos que é possível conhecer a Deus até mesmo por forma da natureza, da criação, mas a forma mais eficaz é através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E agora eu vou começar aqui um outro tópico, que é também uma outra pergunta. Por que é importante conhecer a Deus? Aleluia. Nós sabemos que nós devemos sempre conhecer a Deus,
mas muitas das vezes nós não nos atentamos no detalhe, nós não nos atentamos que o nosso Deus, o motivo que nós temos que conhecer ao nosso Deus. E aqui eu separei, meus irmãos, 9 respostas, 9 tópicos, com versículos, nos ensinando o porquê nós devemos conhecer o nosso Deus. Aleluia, por isso que eu te peço, você que trouxe seu papelzinho, faça suas anotações com esses versículos. Você que também conseguirá abrir sua Bíblia, pode abrir para acompanhar. Então, meus irmãos, respondendo esse segundo tópico, o do porquê é importante conhecer a Deus, nós temos a primeira resposta, porque é da vontade de Deus ser conhecido. Aleluia. Vamos ler Atos 14, 17, que diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estação frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós também temos outro versículo aqui que diz, em Romanos, capítulo 1, 19 e 20, porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo por meio das coisas que foram criadas. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que sempre foi da vontade de Deus se revelar à humanidade. Deus sempre quis se revelar à humanidade. No passado, como eu disse, Deus se apresentava em cada aliança, em cada dispensação, com um dos seus nomes redentivos. E nós iremos, nas próximas aulas, aprender também dos nomes redentivos de Deus. Então, a um determinado povo, ele se apresentou como Jeová Jireh, outro povo, como em outra dispensação, como El Roi, o Deus que tudo vê, como Jeová Rafa, o Deus que cura. Então, Deus sempre, ele quis se apresentar à humanidade e sempre quis que a humanidade o conhecesse de verdade. Aleluia. Aleluia. E a outra forma de como nós, do porquê é importante conhecer a Deus, e a maior evidência, meus irmãos, do porquê Deus quer se tornar conhecido é a palavra de Deus. Aleluia. É a maior evidência de que Ele de fato deseja ser conhecido, porque Ele deixou a sua própria palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia. O propósito de Deus nunca foi omitir a sua presença, o seu caráter, o seu poder, pois Ele não tem prazer em ser visto como um mistério, mas sim em se fazer conhecidos. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, meus irmãos, o erro de muitas pessoas hoje em dia é querer conhecer a Deus através do Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento é somente uma sombra. A realidade, o Deus visível, ele se apresentou através do Filho. Nós acabamos de ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nessa dispensação, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se no passado Deus se apresentou de uma forma limitada ao povo, nessa nova aliança na qual nós estamos, na nova aliança, Deus se apresenta através do Filho. Aleluia. Então, a melhor forma de nós conhecermos o nosso Deus é através de Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que veio cumprir, veio estabelecer aqui na terra a vontade de Deus, a vontade daquele que o enviou. Aleluia. Porque Jesus, meus irmãos, ele é o enviado, ele é o Messias. Aleluia.
Ele veio cumprir aqui na terra a vontade de Deus, veio estabelecer na terra a vontade de Deus. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, sempre foi da vontade de Deus que conhecesse. Aleluia. Deus sempre se revelou, como nós vimos, a vontade dele, que a humanidade fosse salva e chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver e comprovar aquilo que nós acabamos de ler, que Deus sempre quis que a humanidade fosse salva. Aqui nós vamos ler a respeito do dilúvio. Então, nós vamos ler aqui no versículo 1, no versículo 11 de Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, por todo ser vivente. Havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aleluia. E aqui Deus vai dando as medidas. E aqui no versículo 18 nós vemos a aliança de Deus com Noé. Versículo 18 vai dizer: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas fará entrar na arca, para os conservares contigo. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, o que nós lemos aqui, aleluia, o que nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus sempre quis que a humanidade fosse salva. E nós vemos essa prova com Noé. Porque mediante os homens estavam corrompidos naquela época, aleluia, isso desagradou a Deus. E o juízo de Deus veio sobre aquele povo, mas também chegou salvação a quem Deus fez uma aliança, que foi Noé. Aleluia. E através da aliança de Noé com Deus, houve salvação para Noé, para a esposa de Noé, para os filhos de Noé, para as noras de Noé. Aleluia. Então, em meio ao juízo, houve graça. Mesmo naquela época. Aleluia. Aleluia. Mesmo naquela época, meus irmãos, isso já era uma... Quem lembra no começo que eu disse que toda a Bíblia, ela explica Jesus? A Bíblia não é um livro para revelar a existência de Deus, e sim para mostrar Jesus. Aleluia. E aqui em Noé nós podemos ver uma representação de Jesus no Antigo Testamento. Porque, meus irmãos, Noé e toda a sua família, toda a sua casa, aleluia, e os animais foram salvos através de uma madeira, da arca. Através da arca, que é um objeto de madeira, houve salvação. E na nossa vida não foi diferente. Aleluia. Por meio da cruz de Cristo, que foi feita de madeira, nós obtivemos a nossa salvação. Aleluia. Então aqui nós vemos que sempre foi da vontade de Deus que a humanidade ela fosse salva e chegasse ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então Jesus ele veio aqui na terra mostrar de forma plena aquilo que os antigos, no Antigo Testamento, não conseguiram obter.
o conhecimento pleno de Deus, hoje em dia, nós conseguimos, através do Filho, aleluia, através de Jesus Cristo, nós podemos conhecer, aleluia, Deus de forma plena, nós podemos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Oh, nosso Deus é bom, meus irmãos, aleluia, nosso Deus é bom, e Ele nos salvou, nos resgatou, aleluia, da maldição da lei, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ei, nosso Deus é bom, aleluia. E nós estamos aqui aprendendo desse caráter, desse Deus bom, porque nós somos os maiores defensores de Deus aqui na terra, porque existem inúmeros meios de comunicações, pessoas tentando deturpar o caráter de Deus, tentando denigrir a imagem de Deus, mas nós estamos aqui nesta terra para defender o caráter de Deus, aleluia, e pregando a palavra de Deus, trazer a salvação, para que esse povo, até mesmo esse povo que querem deturpar a palavra de Deus, o caráter de Deus, para que eles possam ser salvos, aleluia, e se converterem a esse Deus bom, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus está aqui, meus irmãos. E nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus. Aqui nós estamos na primeira resposta de como conhecer a Deus. Aleluia. Por que é importante conhecer a Deus? Aleluia. Então, nessa terceira resposta é porque conhecer a Deus nos liberta. Por que é importante conhecer a Deus? A terceira resposta. Porque conhecer a Deus nos liberta. Em João 8, versículo 32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Isaías 5, 13 vai dizer: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Provérbios 11, 9 vai dizer: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, por que nós devemos conhecer a Deus? Aleluia, porque a verdade, somente a verdade, ela nos liberta. Muitas das vezes nós aprendemos, e falamos, a verdade libertará. Mas não é a verdade que liberta somente, é o conhecer a verdade. Porque muitas das vezes nós temos a verdade, mas nós não conhecemos de fato essa verdade. Aleluia. E sabe, meus irmãos, eu queria te dizer nesta noite, quem é a verdade? A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, conhecer Jesus, aleluia, aleluia. Conhecendo Jesus, nós conhecemos a verdade, aleluia, e somos libertos. Foi o próprio Jesus que nos libertou, aleluia. A quarta resposta dessa noite é: a vida eterna consiste em conhecer a Deus. João 17, versículo 3, vai dizer assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Por que devemos conhecer a Deus? Porque pelo conhecimento, a graça e a paz são multiplicadas em nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, em meio ao mundo de caos, porque a palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, nesse mundo, meus irmãos, o caos existe, morte existe, doença existe, mas nós temos um Deus, aleluia, que no passado se apresentou ao povo de Israel como Shalom. O significado de Shalom é a paz, aleluia, em meio ao caos. Então, Deus ele está dizendo, aleluia, em meio ao caos, em meio a esse mundo, você pode ter paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não tem, hoje nós podemos ter.
através do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Então, conhecendo Deus, nós podemos ter de fato e de verdade a graça e a paz sendo multiplicadas em nossas vidas. Aleluia. E eu creio, meus irmãos, que a paz de Deus, aleluia, a graça, ela está sendo multiplicada em nossas vidas nesses dias. Aleluia. Porque nós não precisamos, diferente do mundo, que mediante uma notícia ruim, eles se desesperam. Nós não, nós mantemos a nossa calma, porque nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa esperança. Nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive, ele é fiel e ele é justo. Então, assim como foi no passado, meus irmãos, recentemente nós vivemos um momento de pânico na humanidade. Muitos ficaram com medo de uma doença, desesperados, mas nós podíamos ficar tranquilos, porque nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos em quem depositar a nossa fé. Enquanto o mundo, por conta de uma doença, entraram em desespero, nós declarávamos com fé, dizendo: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, porque de fato foi o que Cristo fez por nós na cruz. Aleluia, Ele tomou o nosso lugar de enfermidade, aleluia, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então essa é a verdadeira paz, aleluia, essa é a verdadeira paz que o conhecimento da verdade nos traz, aleluia. Somente, meus irmãos, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, nós conseguimos ter paz em meio ao caos, aleluia. O sétimo tópico e a sétima resposta vai dizer assim: quando temos conhecimentos, podemos rejeitar os enganos e as tradições humanas. Aleluia. Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 8 vai dizer assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições de homens. Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, esta noite, conhecendo mais de Deus, e somente conhecendo mais de Deus, de acordo com o caráter de Deus, de acordo com a palavra dele, aleluia, nós poderemos ser, aleluia, em meio aos enganos, em meio a doutrinas de homens e de demônios, nós podemos ficar com a verdade. Sabe, meus irmãos, porque nós estamos hoje aqui com a Bíblia, com a verdade. Mas muitas das vezes, se nós não tivermos o conhecimento do caráter de Deus, muitas pessoas mais intencionadas, ou até mesmo implantadas por Satanás no meio do corpo, pode ensinar para a igreja um ensinamento errado, uma doutrina de homem, uma doutrina de demônio. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, aleluia, nós podemos ficar com a verdade. E podemos também combater, aleluia, essa palavra lançada erroneamente, aleluia, somente através da palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia, nós conseguimos. Em Efésios 4, versículo 13 e 14, vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, qual a importância de nós conhecermos a Deus? Aleluia, é para nós não sermos levados aí afora por qualquer vento de doutrina, por doutrinas de homens, por doutrinas de demônios. Aleluia, existem aí, meus irmãos, seitas se infiltrando no meio do corpo de Cristo, denigrindo a imagem de Deus, denigrindo o caráter de Deus, aleluia. Mas nós, meus irmãos, devemos ficar com a verdade, pregar a verdade e combater o mal com a verdade, aleluia. A única forma de nós, aleluia, vencermos o mal é com o bem, aleluia, é falando a palavra de Deus, aleluia.
Quando nós conhecemos a Deus, não somos mais enganados por argumentos e palavras que induzem ao erro. Conhecendo o que é verdadeiro, nós podemos nos desviar do que é falso. Aleluia! E permanecer na sã doutrina. Porém, se nós não conhecermos a verdade de fato, qualquer argumento bem elaborado, com palavras bonitas, pode nos fazer que nós desviamos da verdade. Aleluia. Essa é a importância de nós conhecermos ao nosso Deus de acordo com as Escrituras. Aleluia. Para nós não sermos enganados. Aleluia. Por pessoas mais intencionadas. Oh, aleluia. Oitava resposta do porquê devemos conhecer a Deus. Diz assim: conhecer a Deus nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos com o Pai. Em Efésios 5, versículo 1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós só podemos nos tornar parecidos com Deus, ter um caráter parecido com o nosso Deus, quando nós nos aproximamos dele. Aleluia. Na medida que nós nos aproximamos do nosso Pai, o caráter dele vem sendo implantado em nós. Então, se nós mentíamos no passado, quando nós chegamos até a Deus, nós passamos a dizer a verdade. Aleluia. Nós aprendemos no início sobre o caráter. Então, quando não tiver ninguém olhando, nós iremos saber qual atitude tomar. Aleluia. Porque nós temos em quem nos espelhar, que é o nosso Deus. Que é um Deus de caráter, um Deus bom, aleluia, e galardoador. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, aleluia. Lembrando que nós estamos respondendo o tópico de como e por que devemos conhecer a Deus. Então, nós estamos aqui no oitavo tópico, a oitava resposta, que é conhecer a Deus nos ajuda a nos tornarmos mais parecidos com o Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, na medida que nós nos aproximamos desse Deus que é santo, nós podemos e devemos nos tornar santos. Meus irmãos, nós devemos ter uma vida consagrada. Nos consagrar significa ter uma vida separada. Não fazer aquilo que o mundo faz, e só assim nós vamos obter a santidade de Deus. O nosso espírito, quando ele foi reconectado com o Espírito de Deus, aleluia, ele se transformou em santo, aleluia. Mas o nosso corpo, a nossa matéria, a nossa mente, ela não é santa ainda, somente o nosso espírito. O nosso corpo e a nossa mente só vão se tornar santos plenamente quando o nosso corpo for glorificado nos céus. Isso só depois de Cristo levar-nos aos céus, a noiva dele. Só assim nós teremos a nossa mente santa, o nosso corpo santo, aquilo que é carnal vai se tornar incorruptível, aquilo que é, aleluia, mortal vai se revestir de imortalidade, e só assim, meus irmãos, nós teremos, aleluia, a santidade plena, completa. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós devemos sim nos separar, nos consagrar, nos aproximarmos de Deus para conseguirmos obter o caráter dele. Aleluia. Como nós lemos lá em Romanos 12, 2, devemos sempre estar renovando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Aleluia. Porque nós estamos aqui hoje, ouvindo da palavra de Deus, mas nós chegamos na nossa casa, ligamos a televisão, a nossa mente já está sendo encharcadas de coisas ruins. Sem querer você vê alguma coisa, passa um comercial de algo que já te fez a sua mente sair do lugar que Deus queria que sua mente ficasse. Então, por isso que nós devemos estar sempre renovando. É um processo diário. É um processo, meus irmãos, sempre renovar a mente com a palavra de Deus. Por isso a importância de nós termos um devocional com Deus, lendo a palavra, orando, nos consagrando de fato. Aleluia. A nona resposta, aleluia, do porquê e como nós devemos conhecer a Deus, vai dizer assim: porque é através do conhecimento de Deus
que nós tomamos posse do que Ele nos deu. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas em suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Sabe, meus irmãos, de fato, nós, quando conhecemos a Deus, só assim nós vamos poder tomar posse daquilo que Ele nos deu. Quem sabe que na Bíblia, na palavra de Deus, existem promessas. Promessas até mesmo dadas a uma nação específica, a nação de Israel, mas que Cristo, aleluia, trouxe até nós hoje essa realidade. Então as promessas que nós lemos lá em Deuteronômio 28, hoje também são para as nossas vidas. Então se nós não conhecermos essas promessas, nós não poderemos querer herdá-las, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Deus, aleluia. Então as promessas, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia, hoje também são para as nossas vidas, aleluia. E o que mais nós temos que conhecer para podermos tomar posse? Nós devemos conhecer o que Cristo fez por nós na cruz. Porque tem pessoas tomando fardos, pagando o preço que já foram pagos. Aleluia, porque a palavra de Deus diz, em Isaías 53, eu já citei, que Ele certamente levou sobre si as nossas dores. Então, se Cristo já pagou essa conta da enfermidade, por que você está pagando novamente? Se Ele já pagou, aleluia. É como se nós, meus irmãos, quando nós compramos algo, parcelamos lá em 5 vezes, pagamos a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Mas vamos supor que chegou a 6ª parcela. Você vai pagar? Não, se era só 5. Aleluia. Tem pessoas que por ingenuidade vai pagar a 6ª, sem saber que há um código do consumidor que para defender ela, porque isso foi um erro. Então, o que eu quero te dizer, da mesma forma que você compra algo, parcelou em 5 vezes, pagou as 5 vezes e chegou a 6ª cobrança, você não precisa pagar, porque você já pagou. Cristo também ele já pagou por você o preço na cruz. Então você não precisa pagar novamente esse preço. A palavra de Deus vai dizer que Cristo ele se fez pobre por nós naquela cruz. Se fez mudo, se entregou como uma ovelha muda. Então hoje nós podemos falar, nós podemos sim obter riquezas através de Jesus Cristo, porque Ele já se entregou por nós, o preço já foi pago. Aleluia. A salvação já chegou em nossas vidas. Aleluia, através de Cristo Jesus. Aleluia, só assim, meus irmãos, conhecendo e tomando posse, nós iremos ter uma vida plena aqui na terra. Aleluia, como nós lemos, que o povo perece por falta de conhecimento. Existem pessoas morrendo, pessoas criadas na igreja, nascidas de novo. Aleluia, foram salvas por Cristo. Confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas sofrendo coisas aqui na terra ainda, por não saberem que o preço já foi pago. Aleluia. Mas está diante de mim um povo que está conhecendo a verdade, está sendo liberto por essa verdade. Aleluia. A verdade de Cristo. E foi para a liberdade, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele nos libertou, para de fato podermos viver uma vida livre, uma vida plena no conhecimento de Deus. Aleluia. E aqui nós encerramos, meus irmãos, a nossa segunda aula, querendo te lembrar que essas primeiras aulas têm sido muito didáticas por conta dos fundamentos. Eu estou aqui trazendo fundamentos para cada um de nós, para que nós possamos chegar em um bom lugar. Aleluia. Para que nós possamos entender de fato o caráter de Deus. Então eu creio que a nossa mente nesses dias tem sido alicerçada para receber a palavra de Deus de forma plena em nossas vidas e em nosso coração. E eu creio que essa palavra já está mudando a nossa mente, já está mudando a nossa vida. Aleluia, e nós estamos a cada dia nos tornando mais parecidos com Deus.
Em nome de Jesus, eu já quero agradecer a presença da nossa irmã, do nosso irmão ali. Sejam bem-vindos. Aleluia. Semana que vem nós também temos a nossa terceira aula desse estudo, que nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus. Aleluia. Nós, no começo, estamos sendo mais didáticos, mas do meio para o fim vai ser uma bênção, vai ser algo extraordinário em nossas vidas. Quero agradecer a presença do nosso diácono Alan também, da IED de Campo Grande. Aleluia. E gostaria de passar a palavra para o nosso pastor, Leonardo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aprenderam alguma coisa nessa noite? Deus é bom, né? Deus é bom, não muda. Ele permanece o mesmo para sempre. Fica de pé, queridos, vamos encerrar. Eu gostaria de fazer um convite. Você, nessa quinta-feira, que você está aqui conosco. Opa! Quinta-feira nós temos quinta-feira profética. Amém? E você é o nosso convidado. Quinta-feira profética, às 19 horas. Amém? 7 horas da noite estaremos aqui com uma palavra do céu, né, com os nossos irmãos também de Campo Grande, colaborando conosco, e tem sido uma bênção. Amém? E domingo às 19 horas nós estamos aqui, às 18 horas domingo, todo domingo 18 horas, estamos aqui com o nosso culto de celebração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, né, que colocou no coração do nosso diácono, nosso amigo, irmão, diácono Jonatas, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu gostaria de pedir também, você que trouxe oferta, se você quiser ofertar na casa do Senhor, gostaria que a diaconisa Gabriela pegasse ali. Se por acaso você separou algo ao Senhor, amém, você pode pegar nas suas mãos. Nós vamos fazer a sua última oração. Depois você pode aqui contribuir, né, com a sua oferta em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu, a sua oferta. Pai, nós te agradecemos, né, por essa semente que recebemos, meu Deus, em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, genuína, divina, meu Deus, que foi liberada sobre os nossos corações. Senhor, por cada ensinamento aqui que o Senhor trouxe para nós através do Teu Filho, que possamos colocar em prática, que possamos entender, ó Pai, tudo que foi dito, falado, meu Pai, e viver, meu Pai, de acordo com a Tua palavra. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta oferta que é levantada aos céus, meu Pai, esse ofertante, meu Deus, que nesta noite veio, meu Deus, aqui, esse dizimista, Pai, que talvez nem seja daqui, mas de outro lugar, que o Senhor possa fazer que esta semente será lançada aqui, Pai, possa frutificar na vida dela, dessa pessoa, que ela possa colher, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um. Assim, meu Deus, nós abençoamos e, meu Deus, despedimos os teus filhos em volta para a sua casa, Pai, sabendo que tem anjos, meu Pai, ao redor dele. Nós declaramos, meu Pai, uma semana extraordinária para os teus filhos, uma semana onde os teus filhos vão estar debaixo da tua mão poderosa. Senhor, sabemos que eles não serão atingidos, meu Pai, por nada, que eles não serão tocados, meu Pai, por nenhum mal, nenhuma doença, meu Deus, nada, Pai, porque eles estão guardados debaixo das tuas asas. Meu Deus, assim nós despedimos os teus filhos da tua casa, mas nunca da tua presença. Você que crê, diga amém. Você que crê, diga glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos em nome de... Se Deus é por nós, agindo Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Graça e... Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você quiser falar conosco, estamos aqui para atender você, em nome de Jesus.